ponto que eu gostaria de trazer é que uma escola livre, ela deveria ser livre de preconceitos, né? De todos os preconceitos. Então, uma escola livre deveria ser uma escola antissexista, uma escola antirracista, uma escola anticolonialista, né? Que não é pouco, né? Pensando no Brasil, numa sociedade escravista, né? Ou numa sociedade com um passado escravista e patriarcal, né? E que, portanto, são características que permanecem no país, né? O racismo, o patriarcado. Você ser antissexista, antirracista, anticolonialista é basicamente você enfrentar uma estrutura, né? Uma estrutura de uma formação social estruturada nessas premissas. Uma escola que é livre de preconceitos, ela é, portanto, uma escola que é inclusiva, né? E uma escola inclusiva é uma escola que é uma escola para todos e todas e todes, né? Uma escola em que as pessoas se sintam uma escola em que as pessoas sintam que elas possam ser aquilo que elas são, de fato, né? E não um avatar, né? Não um personagem, não que elas possam ser aquilo que elas são e ponto, né? E, portanto, uma escola que é livre de preconceito, uma escola que, inclusive, é uma escola que defende os direitos humanos, né? Uma perspectiva de que todos e todas temos direitos, direitos naturais, né? Direitos civis, direitos sociais, econômicos, políticos, enfim. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que uma escola livre, ela deveria, uma escola que se pretende ser livre, ela deveria ser livre do autoritarismo, né? Que tipo de autoritarismo? Bom, o autoritarismo que dita as regras sem a participação das pessoas, né? Um espaço onde que as pessoas possam se manifestar livremente, né? E possam discutir as regras de convivência, discutir as questões que são da coletividade, né? Então, esse espaço é fundamental para a gente garantir a participação e a deliberação de todos. Que as crianças, né, adolescentes, os jovens, eles possam, que eles devam ter os seus ritmos de aprendizagem respeitados, né? Então, não uma escola padrão, uma escola que padroniza, né? E que todos vão aprender de um jeito, no mesmo ritmo e vão ser avaliados da mesma forma. Não. Uma escola livre, ela que se pretende livre, ela deve permitir esse espaço em que as pessoas possam, que as pessoas devam ser respeitadas nos seus ritmos de aprendizagem e de ensinagem. E uma escola livre de autoritarismo também deveria ser uma escola em que as crianças, né, os adolescentes, os estudantes, as estudantes, a razão de ser da escola, né, elas devam ser protagonistas de fato, né? A gente ouve muito falar de protagonismo e tal, mas se a criança ou o adolescente não pode decidir sobre construir o seu percurso pedagógico, né, o protagonismo fica muito limitado. O terceiro ponto que eu gostaria de salientar é que as escolas livres, elas precisam estar integradas ao seu território, né? Elas precisam dialogar com a comunidade ao redor, e elas precisam enfatizar esse senso comunitário, né? A gente caminha para um hiperindividualismo, consumismo, capitalismo, tudo girando em torno da órbita do indivíduo, né? E a escola precisa enfatizar esse senso comunitário porque somos seres sociáveis, somos seres que só se mantivemos como espécie na medida em que a gente tem uma força coletiva, né?
Então, as escolas livres elas precisam estar conectadas com esse entorno, com essa comunidade e respeitando essas identidades locais, né, que são tão importantes quanto uma concepção de cidadania global. Bom, quarto e último ponto que eu gostaria de ressaltar é que as escolas livres elas deveriam enxergar os seres humanos que fazem parte dessa comunidade, crianças, adolescentes, adultos e tudo mais, como seres integrais, né? Somos um conjunto de corpo, mente, né? de emoções, né? Somos um fluxo, né? de energia, né? Seres que aprendemos o tempo todo, né? E aprendemos com o ser integrado, né? Somos seres que desde pequenininho, desde bebê, a gente tem uma capacidade de se autogerir, de se autodesenvolver, né? Isso é fundamental. Acreditar nessa capacidade das crianças, de que elas podem construir o caminho delas, que elas sabem o que é melhor para elas, né? Que elas sabem se resolver, que elas sabem sair dos conflitos, que elas sabem escolher, que elas sabem criar esse percurso, né? Isso é fundamental. Senão a gente vai trabalhar numa concepção de tutela e de que o adulto tem que fazer tudo para a criança, e ela, de fato, se a gente trabalha assim, é de fato que ela não vai conseguir autonomia, não vai conseguir autopercepção, autoconhecimento.